Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente, com muita alegria no nosso coração. Nós estamos na casa do Senhor, né? Nós saímos das nossas casas essa manhã, fria, mas abençoada, porque Deus nos despertou para mais um dia de tarefa, para mais um dia de amar e servir, né, esse Deus. E nós, com a graça dele, com a graça de Jesus, que é o nosso mestre, escolhemos a bênção de vir aqui para relembrar os ensinamentos do Cristo, para relembrar a bênção que é a doutrina espírita na vida de todos nós, né? Eu sempre falo que a minha vida divide antes e depois da doutrina espírita, que com ela eu consegui realmente viver o evangelho do Cristo na minha vida. Tem sido um sol na minha vida, como eu tenho certeza que tem sido na vida de todos nós. Então, felizes de nós que escolhemos nessa manhã de domingo, fria, estarmos aqui para relembrar, para falar dessa doutrina e do evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, sejamos todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter a nossa companheira, que é lá do Centro Luz Divina, a Sônia Carvalho. Fiquei sabendo agora de manhã que essa querida irmã que hoje vem aqui trazer o estudo para a gente, já foi presidente dessa casa, foi uma das primeiras. Então, o nosso coração está assim, explodindo de alegria de recebê-la aqui, né? Temos certeza que Deus já abençoou, já agraciou o coração dela, para que as palavras aqui ditas vão trazer renovação, vão trazer luz para a nossa vida. Eu sempre falo que nós temos que nos conscientizar que aqui a gente vem para buscar a nutrição, mas a gente tem que ser nutrido lá fora, né? O que a gente ouve aqui tem que ser vivido da porta para fora. Jesus não pode ficar só na palavra, só na teoria, ele tem que ser vivido, né? Então, sejamos realmente muito bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do livro Messe do Amor, por Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. E depois o nosso companheiro Edson vai fazer a nossa oração inicial, e nós vamos ter aqui, né, a graça da presença da nossa querida amiga Sônia para trazer o estudo da manhã. E a leitura é a número 39, diz assim: E viverás. Estás extenuando cansaço, dúvidas, infortúnios? São as expressões que enlutam os teus lábios? Desencorajado pelos companheiros que abusaram das fontes generosas da tua confiança pura, não te animas a executar novas atividades. Sabes, porém, que o desânimo é implacável inquilino do domicílio espiritual. Entretanto, acreditas em abandono e não reages. Não ignoras que a lâmina aguçada não é responsável pelo corte que produz, mas entregas o instrumento da produção à ferrugem sem necessário esforço de movimentá-la em sentido edificante. Sempre podes recomeçar, amigo. Exterioriza a busca da felicidade e descobre os tesouros que te podes dispor em favor dos outros. Teu cansaço é também o cansaço de muitos que te deixaram a sós. Tua dúvida é o resultado da aflição dos que fugiram do teu círculo. Teu infortúnio é a desesperação daquele outro que sobraçaram nas ondas escrepadas do testemunho. Não creias necessário te ausentares do lar para ajudar a renovação do mundo. Renova-te primeiro aonde vives. Tens no reduto em que moras e nas ruas por onde transitas 1000 oportunidades de aprimoramento. Vibre o verbo nos teus lábios, encorra a luz em teus olhos, movimenta-se a força em tuas mãos, divida-se o amor em teu coração, e distribuirás tesouros em favor dos que estão contigo. Sem que saibas, é pedagogo para outro aprendiz. Há consideração em redor dos teus passos. O carinho aguarda movimento e fala-te. A alegria não é tua adversária. Vai àqueles que não podem vir a ti.
esquece as mágoas que não têm fundamento. Quem fere propositadamente está doente da razão. Quem mantém inimigos ignora as leis de trocas que sustentam a vida e a natureza. Todos necessitamos de algo ou de alguém para galgar os degraus na vida da ascensão. Espírito algum se libertará da terra a caminho de um céu pessoal para gozo próprio. Não esqueças de que o bem que faz é o único trabalho que faz bem. E esse serviço em favor dos outros é a caridade única em favor de nós mesmos, que pode atingir o cerne da alma, libertando-nos para o sacerdócio do soergueiro do mundo. Que assim seja. Edson. Muito bom dia a todos. Vamos convidá-los à oração. Vamos buscar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas almas. E como criancinhas, na sua simplicidade, na sua humildade e alegria, busquemos a Jesus com o coração cheio de alegria. Senhor, a sua presença em nossas vidas tem modificado-nos, tem nos inspirado, tem nos dado esperança. Ajude-nos, Senhor, a continuar a cumprir nossas tarefas da melhor forma possível. Sabemos, Senhor, espíritos imperfeitos, ainda sedentos de muita aprendizagem, por vezes, Senhor, inquietos, por vezes cheios de dúvida, mas aqui ainda nos apresentamos tal como somos, porque sabemos que o seu amor nos compreende e nos acolhe. Sabe que nosso sorriso e nosso olhar, quando despontamos a Ti, à nossa frente, enche-nos de esperança. Mais uma vez, lhe pedimos que nessa manhã ajude-nos a termos terras férteis no coração para entender a mensagem que será trazida pela nossa companheira. Pedimos aos benfeitores espirituais que a protejam e iluminem, para que a inspiração vinda do alto sempre possa lhe acompanhar os passos nas suas tarefas. E a todos nós, Senhor, a essa comunidade dos encarnados e desencarnados que nos reunimos e agrupamos agora em seu nome, lhe pedimos, se conosco, hoje e sempre. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, revendo faces amigas de alguns tempos, muito tempo atrás, e de vez em quando nos eventos, né? Então, que hoje é um dia abençoado a todos nós. É uma manhã na qual a gente, como disse a nossa companheira, nos levantamos e nos propomos a continuar a nossa jornada de aprendizado, de vida e de ensinamentos do Cristo. Então, hoje nós vamos trazer o tema, pelas bênçãos de Jesus e dos amigos espirituais, ação e pensamento, é o tema da noite, né? E aí a gente fala pensamento. Quem tá... tá longe? Desculpa. E eu sou descendente de italiano, né? Então, você já sabe, eu não sei falar se me segurar a mão, eu não falo. Então, muitas vezes eu bato no microfone. Mas é assim, então vamos lá. Pensamento, né? Todos nós, de uma forma ou outra, com certeza, pensamos. E muitas vezes não demonstramos o que pensamos. Porque, pensamento é ato ou efeito de pensar aquilo que se pensa. E a ação é a disposição para agir, atividade, energia,
Isso é tudo no dicionário que está, mas na vida do dia a dia é muito mais do que isso, né? Então, o pensamento, aqui eu estou falando, alguém sabe o que eu estou pensando? Porque não é o que eu estou falando, será que eu estou pensando a mesma coisa? E o pensamento nosso é assim, muitas vezes. Nós estamos sorrindo para alguém e não estamos pensando nada de bom. E outras vezes podemos estar chorando, né? Ou senão a gente vê aquela amiga, chega. Aí quem não conhece meu jeito de palestra, viu, gente? Eu gosto de falar tudo bem assim, normal, do nosso dia a dia. A gente vê uma amiga tá bonitinha, assim, ela tá se achando linda, e a gente não acha. Mas a gente assim, ai, amiga, você tá tão linda, e lá no pensamento, aí parece uma árvore de Natal. Porque a gente pensa, né? Então, pensar é agir. E a gente tem que saber pensar para agir no bem. A gente tem que saber o que pensar para melhorar a quê? A nossa vida, os nossos caminhos e melhorar também aqueles que estão conosco. Melhorar a nossa família, nossa vizinhança, nossa sociedade, nosso país e o nosso planeta. É a responsabilidade nossa. E nós fazemos tudo isso começando pelo pensamento. Deixa eu ver aqui se eu acerto nesse computador mudar. É isso aí. Então, o pensamento é criador. Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os geros dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessantemente florescência de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar de uma forma ou outra, né, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza e a multidão humana. E também não atua somente em roda de nós, influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal, atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com eles construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável das nossas vidas, presente e futura. E não é futura nessa vida, futura na próxima, porque nós cremos na reencarnação. Então, modelamos nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Isso está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que eu adoro as explicações dele, que foi um seguidor dos estudos de Kardec, né? Leon Denis. Então, a gente vê o pensamento criador. Nós sabemos que o Pai cria pensando. Tudo sai do pensamento. O que nós criamos com o nosso pensamento? O que nós buscamos com os nossos pensamentos? Como nós organizamos a nossa vida, a nossa família com os nossos pensamentos? Porque não adianta a gente estar lá com o marido, né, conversando, e dar numa boa, daqui a pouco, uma palavrinha. Eu não sei se vocês têm essa experiência, creio que sim, mas eu tenho a minha. Então, uma palavrinha, muitas vezes, a gente está fazendo uma coisa e fala assim, já vai você começar com isso? Aí a gente começa assim, poxa, por que você pensou isso? Por que você lembrou isso? Por que você falou isso? Coisa de casal. E aí, se a gente pensa, né, ou se não de mãe com filho, ou se não amiga, irmã, família, e aí se a gente pensa assim, poxa, deixa eu segurar meu pensamento, deixa eu respirar, analisar para as coisas caminhar, porque muitas coisas começam pelo pensamento. O que a gente pensa das guerras? O que a gente pensa dos problemas políticos, ou que seja, que começa só ali no olhar? Não, eu penso, eu quero essa vantagem. O outro pensa, não, eu quero aquilo para ter o poder. E aí, aqueles que pensam, fazem e conseguem e conquistam. Então, o pensamento é muito importante, porque, olha só, as ideias de obras, concepções vão influenciar através da escrita, através da fala. A mídia está por aí, e em vez de falar de Jesus, do amor, da bondade, da fraternidade, fica pondo coisas, antagonismo entre uma coisa e outra. E a nossa obrigação e a nossa responsabilidade é vigiar os nossos pensamentos para que deles fluem coisas positivas. E, como diz a Leoninis, não influencia só a nossa vida, para o bem ou para o mal. Influencia a vida de todos à nossa volta. E nós formamos com os nossos pensamentos imagens, formas, saúde, gente. Se eu penso, eu estou mal hoje, daqui a pouco você está pior.
Aí você fala, eu vou deitar um pouquinho, que quem sabe passa. Aí você deita, tá tão bom aqui porque eu tô tão mal. E aí a gente fica mais mal ainda, né? Não é verdade? A gente tem que buscar o quê? Eu tô me sentindo... Não, mas eu sou um ser perfeito, eu só tenho que mudar minha psicosfera mental. Eu vou melhorar. E muitas vezes a gente está com uma dor nas costas, caminhando assim, mas eu vou caminhar melhor. A minha dor vai passar. Aí a pessoa fala, ai, que exagero, isso aí é fanatismo. Não, não é não. Porque Deus cria pensando. Por que nós não podemos nos curar pensando? Por que nós não podemos nos arrumar pensando? Então, temos que pensar positivamente bem. Então, o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. As vibrações dos nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulso do nosso invólucro os elementos que não podem vibrar com harmonia com eles. Atrai elementos similares que acentuam as tendências do ser. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso, creio que é pensamento. Deixa eu ver se eu consigo tirar porque ele é bom, é só Haydn, né? Acho que apertar o botãozinho ali. Isso. Não quis mexer, porque... Ligadinha, querida. O nosso pensamento, também é de Leon Denis, no mesmo livro. Então, veja bem, o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Através dos séculos, os pensadores, os filósofos, o próprio Descartes, que é um filósofo francês, ele fala, penso, logo existo. Né? Então, as vibrações do nosso pensamento. Quando a gente está feliz, o que a gente passa? Sem falar nada. A gente passa felicidade. A gente passa bem-estar, no mínimo. Quando a gente está bem com a gente, mesmo com os problemas, que estar bem não significa não ter problemas. Estar bem não significa estar totalmente saudável. Estar bem é estar consciente das suas necessidades, responsabilidades, das suas obrigações, dos seus deveres, do que a gente tem que passar, dos desígnios divinos. Então, aquilo que a gente é, que a gente pensa, a gente passa através dessas vibrações. E se nós meditarmos, pensarmos nas coisas boas, como pensarmos nos ensinamentos de Jesus, como pensarmos na nossa doutrina, que nos traz um leque de ensinamentos que foge às outras doutrinas, não que é a melhor. Não vamos dizer que o Espiritismo é a melhor doutrina que existe. É o que melhor ensina no mundo. Não, nós não sabemos. O próprio Kardec, o próprio Emmanuel fala. A gente tem que saber pensar, agir de acordo com as leis divinas. Mas falar que a nossa religião é a melhor de todas, para nós é. Para os outros pode não valer nada. Então, nós não vamos falar, a minha é melhor que a sua. Não, a minha é melhor para mim. A minha é melhor para os meus ensinamentos, para minhas necessidades. E a nossa doutrina é tão maravilhosa que nos ensina a ter essa liberdade, a ter esse livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos, mas sermos responsáveis por eles. E quando pensamos, vamos pensar no melhor. Aqui fala que o homem só é grande se só tem valor pelo seu pensamento. Se mostra uma história, eu sempre gosto de trazer historinhas reais. Alguém deve já ter ouvido falar, que quem lê, quem estuda, é de Helen Keller. Você conhece, né? Ela nasceu em Alabama, 1880, e morreu em 1968, aqui em Nova York. E ela, quando perto dos 2 anos, teve uma onda de febre escarlatina, e ela pegou a febre. E ninguém sabia, na época, não existia remédio, porque é o Streptococcus do grupo A, aquele que pega na garganta, que dá tosse, tudo, mas se não cuida, se não trata, ele é mais profundo, e ele afeta crianças de 2 a 10 anos. E ela estava nessa idade, e ela pegou. E causa danos muito graves, né, se a pessoa não cuida. O que aconteceu? Ela ficou cega e... peraí, surda não, muda. Cega e muda. Então, ela ficou muda, perdeu tudo isso. Né? Então, o que ela fazia? Ela falava por sinais. E ela não enxergava mais. Com 6 anos, os pais dela, eles eram de família muito rica, no Alabama, tinham terras, tinham muitas pessoas trabalhando para eles. E o que eles fizeram? Eles contrataram uma professora para ajudá-la. E a professora também é conhecida por muita gente, que também era
ela era cega e surda. E ela chamava-se Anne Sullivan. Muita gente conhece a Anne Sullivan. E Anne Sullivan ensinou ela 3 línguas, além do inglês, e ensinou a linguagem dos sinais, e ensinou o Braille também para ela. Então, ela falava assim, eu penso que eu posso o que eu quero. Eu penso que eu vou suceder do que eu busco, dos meus sonhos. Eu vou estudar, eu vou fazer coisas que eu posso fazer para aqueles que são como eu. E ela começou, aos 20 anos, ela foi a primeira estudante cega e surda a formar-se na universidade dos Estados Unidos, chama-se Radcliffe College of Harvard University, em Alabama. Ela conseguiu se formar, foi a primeira. E dali ela começou a trabalhar. Ela formou junto com outras pessoas a American Foundation for Blind, AFR, em 1924. E saiu de lá quando desencarnou, em 1968. Ela fez tudo isso como? Pensando, reagindo àquela vontade de ser melhor, reagindo àquela vontade de falar, eu não sou uma pobre coitadinha, eu sou um ser que penso. Se eu não enxergo, se eu não escuto, mas eu penso. E se penso, como diz Descartes, vivo. Então, ela fez isso. Então, os pensamentos, as nossas forças, as nossas ideias têm que ser passadas à frente, não só focando na minha pobre pessoa, mas sim na grande pessoa que somos dentro do eterno. Então, com o pensamento também, nós temos que fazer uma coisa muito importante. Controle a língua. Sempre diga menos do que pensa. Fale com calma, pois dependendo de como se fala, impressionamos muito mais do que aquilo que queremos. E isso é difícil fazer, né? Porque a gente, quando começa a falar, eu que gosto de falar, vocês veem, né? Eu não paro. Mas quando a gente tá bravo e quer falar mais, ai, Deus, não para, porque eu vou continuar. E a gente fica. E isso é coisa de mulher, porque o homem é assim, ó. Tem algum problema, o homem faz assim, vamos conversar. Agora não, depois. O homem faz assim, depois. Depois a gente fala, aí passa um tempinho, não está na hora ainda, e vai. O homem não quer resolver aquela hora. A mulher acontece o quê? A mulher está ali, ó, vamos lá. Não, depois eu falo. Não, porque não tem depois, porque depois você não fala, porque eu quero falar. E a gente fica assim, ó. E a mulher enrola um assunto no outro, lembra de 10 anos atrás, lembra do que pode acontecer daqui 5. A gente faz assim, né? A gente pula assim, ó. Vai longe, porque é da característica feminina. O homem se cala. 3 dias de mulher. E o homem não, o homem é diferente para tudo, por isso que existe essa diferença, né? E não é que ele fale com calma, porque muitas vezes ele fala com calma, mas assim, aquela calma, você vê o que eu vou fazer, é calmo, tá calmo, mas a expressão com que se falou, não é? Porque a gente faz assim, e com os filhos, com os amigos, a gente também, muitas vezes a gente em casa, fala, quando falou, meu Deus, falei. Não queria, pensei e falei. Mas e aí? O que vai acontecer? Ah, me desculpa. Tá, desculpa. Mas a palavra que foi falada não mais vai ser retirada. Por mais que a gente desculpe, por mais que a gente fala, ok, eu entendi, foi um momento de extrapolação, mas já falou. E aquilo no pensamento registra e ali fica, na nossa consciência. Então, a gente tem que medir o que fala. Nós temos que medir a nossa língua. E é difícil, gente. Quem falar que é fácil, graças a Deus, já evoluiu. Eu ainda não evoluí nesse ponto. Eu ainda, de vez em quando, solto umas que eu não devia, e aí a gente lembra os ensinamentos dos espíritos. Falou, meu Deus, eu quero acertar nessa ainda antes de ir embora, porque eu não quero voltar com ela. Mas é assim. Então, no livro dos Espíritos, das Leis Morais, na pergunta 633, há no homem qualquer coisa que escape a todos os constrangimentos e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Essa é a pergunta de Kardec para os Espíritos. E eles respondem,
É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E a segunda é: o homem é responsável pelo seu pensamento, é responsável perante Deus. Deus somente podendo conhecê-lo, condená-lo ou absolvê-lo segundo a sua justiça. A gente sabe que o condenar aqui, não é o que Deus nos condena, porque Deus não condena ninguém. Deus não julga ninguém. Deus nos dá a liberdade de ser como somos e espera que melhoremos para ser como Ele quer que a gente seja. Só que Ele não nos julga, não nos condena, não nos põe na parede. Isso são a nossa consciência, o nosso pensamento, que nos faz responsável pelos erros ou pelas vitórias conquistadas, né? Então, a gente tem que saber, tudo que nós temos, nós temos uma liberdade total, ninguém sabe. Pensamento é terreno que ninguém anda, a não ser nós mesmos. Ou, é lógico, os espíritos que estão, porque daí existe né, a pergunta de se os espíritos conseguem ver o que pensamos, não só ver, sentir, mas nos conduzir, não é? Então, a gente tem que saber a como reagir ao pensamento. Veja bem, a gente está falando da palavra e do pensamento. Tem uma história no livrinho livrinho não, a gente fala livrinho porque ele é pequeno, mas a importância é muito grande. É Jesus no Lar, por Neo Lúcio. Tem a história, até marcar o nome aqui, deixa eu ver, chama-se A Lição do Essencial, essa historinha. Como ver como o pensamento das pessoas são. Essa historinha fala assim de uma dama romana, jovem, com seu filhinho de 5 anos, resolveram viajar. Sair de Roma, foi numa galera romana de luxo, fora viajar, que ela ia para nas outras terras. Tiraram um tempo para a família dela. E quando ela embarca, todo mundo observa que ela tinha 2 escravos carregando caixas pesadas de joias, todo mundo sabia que eram joias, que ela adorava joias raras, joias assim caríssimas, de lugares mais distantes. E ela pega aquela joia e está levando com ela. Aquelas caixas, que ela não vai viajar, vai levar as joias dela, porque ela gostava de usar muito. E ela se torna o centro de atenção naquele navio, todo mundo quer falar com ela, todo mundo quer estar do lado dela. E com o tempo passa, eles estão já uns dias no mar, e vem uma tempestade. E o barco, aquela embarcação grande, bate nos rochedos e começa a afundar aos poucos. Então, eles tiram os barquinhos para cada grupo vai num barco, e eles vão demorar um dia e meio, 2 dias para chegar em terra firme. Então, todo mundo sai, entra nos barcos, carrega suas coisas, pega suas malas, vai pegando o que dá, né? E ela se abraçou o seu filho de 5 anos e um pacote na mão. E todo mundo olhava e falava, ela vai levando as joias, ela não é boba, né? Tá levando as joias. E todo mundo julgando pelo pensamento, ninguém falando, todo mundo sorrindo, vamos, vem pro meu barco, né? Mas ninguém falando o que pensava, mas sorrindo. Aí depois ela tá no barco, já meio-dia passado, e ela agarrada com o filho com aquele pacote. Aí quando já passou meio-dia, todo mundo já com fome, sem nada, ela abre o pacote. Ela estava carregando 2 pães bem grandes e 10 figos que ela dividiu com todos no barco, para que eles tivessem como aguentar até chegar em 2 dias no lugar. E aí Neoluz explica, olha só, o pensamento da gente não sabe ver o bem no próximo. O nosso pensamento, a primeira coisa que a gente pensa é na coisa errada, porque a gente julga. E nós pensamos, e a mulher não pensou nas joias. Joia para ela falou, não tem valor, eu consigo outras. A minha joia é meu filho. E o sustento para que ele chegue bem ao do outro lado, assim como os próximos que estão comigo. E é assim que a gente tem que agir. E não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente tem que dar de frente com aquela pessoa que a gente não concorda muito, e a gente tem que ser educado e se manter num nível que muitas vezes é difícil, mas não adianta a gente fingir se a gente não pensar no bem. Então, é isso aí. Então, quais as características de uma boa ação, que nem ela fez, né? Emmanuel no Consolador. A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cerca o esforço na vida. Nesse problema,
O critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A maior ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado aos indivíduos ou ao indivíduo ou à coletividade. Então, foi o que ela fez, né? O critério das pessoas foi: essa mulher aí não é boba. O filho, ela está carregando, qualquer um carrega um filho, e as joias também. E ela não pensou assim, ela falou: vou salvar meu filho, que é a joia mais importante, e a comida para os outros. Então, nós temos que saber exteriorizar o bem, para que a gente não caia em erro. Então, interesse-se pelo seu próximo, seu trabalho, sua família, seu bem-estar. Sinta-se alegre com a sua alegria e compreensão em seus momentos de dores e sofrimentos. Sempre teremos oportunidades de dizer coisas boas e meigas palavras. Não deixe essa oportunidade escapar em momento algum. Mantenha-se sempre alerta e a mente aberta a toda discussão. Ouça, investigue, mas não argumente. Ai, Jesus, argumentar que é difícil. Discordar e ainda conservar a amizade é mostras de aprendizado no caminho da evolução. Então, gente, vamos se interessar pelo trabalho do próximo. Isso nos lembra mais um trabalhador, mais um homem que pensou que era uma criança, se tornou um homem e um homem de negócios. Quem dirige caminhão e conhece a história do Brasil deve conhecer. Quem não conhece vai conhecer agora. Geraldo Rufino, o nome Rufino deve muita gente conhecer no Brasil. Ele nasceu em 1958 e ele morava em Minas Gerais. E o pai dele arrendava terras e fazia plantação. Teve uma época que teve uma estiagem, acabou a plantação, ele não vendia nada, perdeu tudo, perdeu até o legal das terras, o arrendado, né? Perdeu tudo. E ele tinha que se mudar, porque ele não tinha onde ficar, com a família, tinham 6 filhos, ele, a mulher e os 6 filhos. E resolveram vir para São Paulo, para a casa da irmã, e ela morava num lugar pequeno, e eles foram morar numa favela de São Paulo. E eu nem sei se eu pus o nome da favela do Sapé, chama-se. E ele foi morar lá. E o menino, com 8 anos, Geraldo, com 8 anos, começou a trabalhar, tinha uma fábrica de carvão. Ele ia empacotar carvão, com 8 anos de idade. Ele começou a fazer isso. Então, ele ajudava, né? E, ao mesmo tempo, ele descobriu, para quem é de São Paulo, já deve ter ouvido falar, hoje eu não sei se existe ainda, mas naquele tempo existia, quando eu era criança existia, o lixão, né? Não tem mais, né? O lixão lá, tem da Vila Guilherme, aquele lugar todo, Tucuruvi, não tem mais, né? E era nesse lixão que ele via, assim, antes dele ir lá, ele via os vizinhos, muitas vezes tinha comida que eles não tinham. E tinham sapatos, roupas que eles não tinham, eles não podiam comprar, onde eles arranjavam? Aí o amiguinho falou, sabe o que é? Nós vamos lá no lixão. Lá tem roupa, tem sapato e tem restos de comida. A gente pega, as pessoas jogam comida, jogam coisa, joga enlatado vencido, aquela maneira, né? Venceu um dia, já está jogando fora. E então, lá que eles iam buscar. Então, ele começou a ir para lá. E ele foi e resolveu pegar latinha. Foi pegar latinha de alumínio. Começou a pegar as latinhas e vender. E fazer um pé de meia dele ali. É lógico que, de um tempo de 8 anos até ele chegar nos 18, ele foi roubado das latinhas, ele perdeu, porque ele e a irmã enterrava num lugar, perto do barraco, e um dia vieram fazer um development, a construção veio com as máquinas, levou todo o dinheiro embora, sem eles saberem. Então, ele resolveu fazer um buraco embaixo da cama dele, no barraco, deitar em cima e ali ele guardou o dinheirinho dele. Até quando ele fez 18 anos, ele e o irmão, José, compraram uma Kombi para fazer a entrega. Eles falavam, faziam uns biscates, né? Que a gente falava em São Paulo. E foram começaram a entregar as coisas. E nessa entrega passando, eles começaram a ganhar mais um bom dinheiro com eles. E o que eles fizeram? Eles compraram 2 caminhões. Isso é resumindo que a história dele tem muito quedas e
vitórias nesse meio de caminho. Eles compraram 2 caminhões e estavam todos felizes. Um irmão, outro. E eles formaram, depois disso, uma companhia. Por quê? Porque eles estavam dirigindo, sofreram um acidente, perderam os 2 caminhões. Desesperados pela dívida, o que nós vamos fazer? Como que eu vou pagar agora os caminhões? Nós nem pagamos, já aconteceu um acidente. Aí Geraldo teve uma ideia. Falou, sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte, tem muito caminhão, caminhãozinho velho, caminhão mais ou menos, vamos desmanchar o nosso caminhão, as peças, e vamos vender as peças para amenizar a nossa despesa. E foi o que eles fizeram. Assim, eles fizeram isso, e deixa eu ver se é o nome da fábrica que tem aqui. E assim eles foram fazendo e viram que dava dinheiro. Aí eles começaram a pegar caminhões velhos, comprar. Em 1985, eles fundaram JR Diesel, desmontadora de caminhões. Em 2013, já tinha 50 milhões por ano eles faziam. Hoje, ela é a maior distribuidora de peças seminovas e usadas de caminhões. Da América Latina, né? É isso aí. Ela conhece, tá vendo? Hoje eles estão. E ele teve 3 filhos, que com 8 anos começaram a trabalhar na desmanche, que começaram a trabalhar como pai, não são os cicinhos ou os filhinhos de que não faz nada, não. Falou, é assim que a gente faz. Eu passei dificuldade, tem entrevista. E hoje, não é só isso. Ele fala, ele é speaker motivator, ele fala assim para todo mundo, ele vai para vários lugares da América Latina, falando no esforço, no pensamento positivo. Ele tem um livro chamado Pensamento Positivo. Eu só estava vendo gente boa hoje. É o pensamento positivo dele. Ele pensou e falou assim, a gente tem que pensar. Eu quero, eu posso, eu vou. Dificuldades vão ter? Vão. Continuarão na vida até o fim? Sim. Mas se eu posso e eu quero, eu consigo. Então, ele tem o livro dele e ele faz, né, muitas coisas falando. Então, é assim, as oportunidades nos aparecem à porta. Hoje, eu estava conversando com um amigo que, na época do Covid, estava sem trabalho, como muitos de nós, e aí apareceu na porta dele um trabalho para 2 meses. E ele não pensou 2 vezes, porque o outro, meio orgulhoso, ia falar, caramba, eu estou sem trabalho até agora, 2 meses só? Eu não vou pegar, deixa isso para outro que quer ganhar um pinguinho. Mas, como pensa como a gente, fala, não, 2 meses são 2 meses. São um dinheiro que eu vou fazer para 2 meses que eu não estou fazendo. É uma semana, é 2 dias, vamos pegar. Pegou, e hoje está trabalhando até hoje numa boa. Então, é assim, a gente tem que fazer, pensar sempre na parte boa da coisa, para nós e para os outros. Acho que não é a humildade também, né? Mas todos nós temos que saber ser humildes. É que é difícil. O ego... A gente fala, eu vou ter que ter humildade, da minha boca para fora, mas e lá dentro? O ego mexe com a gente muito, a gente nem imagina, né? Com certeza. Todos nós. Egocentrismo está em todos nós. Só que tem uns níveis diferentes que a gente tem que trabalhar, né? Então, não vamos deixar a oportunidade de passar, né? Então, seja alegre. Passe suas dores, seus desapontamentos. Todos passamos por esses estágios. Sorriam sempre e aprenda a contar fatos e histórias alegres, animadas, espalhando assim as dores alheias. Espantando, né? Não espalhando, espantando. Tenham muito cuidado com o sentimento dos outros. Muitas vezes, o que achamos engraçado em alguém pode magoar seus sentimentos quando expostos a todos. Não fale das fraquezas dos outros e busque falar das virtudes em que todos faz morada. Faça a regra de conduta somente falar coisas boas do seu próximo. E aí, esse é um desafio para todos nós. Porque seja alegre. Aí a gente tenta ser, mas aí nós temos aquele sofrimento, temos a perda de alguém, a dor, e aí a gente começa, feliz é você que não tem esses problemas. Coitada de mim, olha, eu estou superando, mas sabe, e aí passa aí você desmonta aquele que está na sua frente também.
Não. Falou, ai, que bom que você está feliz. Olha, eu tenho tantos problemas, gente, mas eu vou agarrar da mão na sua alegria aí e vou para frente. Mas a gente não tem essa humildade, né? De falar assim, deixa eu me agarrar na sua mão para a gente ir para frente. Todo mundo sabe, eu tenho um filho que não está vivo hoje, está no mundo espiritual, partiu faz 3 anos. Essa semana a mamãe faz 2 anos que partiu também. E meu filho partiu assim inesperadamente. E a doutrina espírita me ajudou a segurar essa barra. Não só a família, meu esposo, minha família, minhas filhas, mas a doutrina me ensinou que nada está errado no mundo. Que Deus sabe tudo a hora certa para tudo. O meu filho teve problemas de álcool, ele bebia, depois que entrou no college, foi terrível. Os amigos, as noites, as coisas, sabe? E beber, e acostumou a beber, e coisa que ele apontava no pai dele, que meu ex-marido bebia até, ele apontava no pai como era erro, chorava e pedia para não fazer, no fim ele acabou fazendo. Então, é isso que tá vendo? Não apontar os outros, porque a gente acaba fazendo igual. Só que ele morreu de uma morte natural, mas que, devido a ter bebido muito tempo, corroeu aos canais do esôfago, e num dia de calor, de tensão, no Covid, sozinho, no trabalho dele lá em New Mexico, ele teve um aneurisma no esôfago. Uma das veias das artérias explodiu e pronto. E estava sozinho, tadinho. Mas Deus sabe por quê. Ele precisou partir. Ele trabalhava com super secret projetos do governo, supersônico, atômico e sei lá. Vai saber que ele ia fazer uma bomba atômica para alguma dessas a guerra aí, Deus já levou ele antes. É isso que eu me apego, sabe, gente? Que eu falo assim, ele foi. Eu estou triste, mas estou feliz por ele, porque saiu desse mundo que ele trabalhava com essas coisas secretas do governo. E, né, para ele trabalhar, ele teve que ter a desistir da cidadania brasileira, senão ele não podia. Então, é uma coisa muito assim, eu falo, ele trabalhava com esses aviões supersônicos atômicos que estão sendo feitos agora. Ele era engenheiro geral de tudo isso. Mas, vai saber, ele fez esses submarinos nucleares, ele foi um dos engenheiros. O que esses navios não estão fazendo, esses submarinos? Então, Deus tira. A gente fala assim, está errado? Não! Eu estou feliz, porque ele podia, depois, na consciência espiritual dele, carregar um monte de morte, né? Agora, a mamãe morreu com 87 anos. Ela foi a mais novinha, né? Porque minha tia está com 97, ainda está vivinha. Facebook, TikTok e outras coisas mais. A danadinha da velhinha está assim. Eu não tenho TikTok, minha tia tem. Então é assim, né? 97 anos. E ela manda uma mensagem todo dia de manhã para todo mundo, bom dia, conversa com um, conversa com outro, põe política, põe tudo no meio. E a outra está com 94 também, está na mesma caminhada, e ainda ficou brava minhas primas que esconderam a chave do carro, porque ela queria continuar dirigindo. Então, é assim, mamãe foi mais novinha, mas por questões de saúde. E essa semana fez 2 anos, que eu sei que ela está bem no plano espiritual, assim como meu filho, todos recebendo ajuda. Então, a gente tem que pensar assim, né? E passar essa alegria para todo mundo. Porque a morte não é uma tristeza, é uma transformação. E aí as pessoas falam, você fala isso porque não é seu. Não, eu estou falando de mim. Estou falando de mim, do meu filho, daquele que veio de mim. E da minha mãe, que me deu a vida. E que eu sempre amei de tudo quanto foi maneira. E não existiu. A mãe de vocês pode ter sido boa, mas boa que nem a minha não foi. Então, é assim, a gente tem que pensar assim, sabe? Porque isso, se a gente pensa errado, nos dá fraquezas, que a gente desmorona e perde a oportunidade. Isso também lembra mais uma história para vocês, real, além da minha vida, que eu estou falando, que tem gente que fala que eu falo muito da minha vida, que eu devia me calar, mas eu não sei, gente. Mas sabe, Fernando Fernandes, algum de vocês devem conhecer, somente os mais jovens. Ele participou em 2002 do Big Brother Brasil. Ele era um modelo muito bonito. Ela conhece tudo, essa mulher. Em 2000 Meu sobrenome também é Rufino. ok, legal. É isso aí, o Fernando Fernandes. Você é jovem. Você é jovem, eu também sou, você tem tanto jovem. Eu sou jovem, mas eu sou jovem.
Mas então, Fernando Fernandes, ele com 2009 aconteceu esse acidente, ele ficou, ele perdeu todos os movimentos das pernas. Mas ele falou assim: puxa vida, eu sou jovem, eu tenho outra fonte de energia, de forças. Com o meu pensamento e a minha vontade, onde eu vou? Ele era atlético, porque ele era modelo, era bonito, estava todo paparicado, né, para todo lado. E aí, ele sempre gostou de esportes. E ele falou, agora sim, continuou fazendo esportes. Hoje ele é tetracampeão mundial de paracanoagem. Inspirando outros, inspirando outros a continuar na caminhada dele. Então, gente, tudo que a gente quer, a gente pode. O tempo que nós queremos, que não é bem o que a gente consegue. Mas a gente tem que entender, eu quero suceder, eu consigo. Eu sempre, quando era jovenzinha, eu queria ser médica pediatra. Mas a vida de gente mais simples, não vou dizer pobre, porque a gente não era pobre, a gente tinha uma casa, um teto, comida, roupa e trabalho. Então, não era pobre. Pobre era aquelas minhas amiguinhas que moravam 10 num quarto e que comia uma vez por dia. Eu não, tinha café da manhã, almoço, janta, tinha pão, leite, queijo, que aquele tempo era barato. Queijo e maçã não tinha, era só de vez em quando, porque era cara vinha da Argentina. Isso no meu tempo, 60, 50 lá, cacetada, né, gente? Mas era assim, a gente tinha. Bacalhau era comida de pobre, hoje é caro, né? Então, que nem lagosta aqui, hoje é caro, antigamente era comida de preso. Preso comia, quando eu fui para Maine, nós descobrimos a história da lagosta. Os presos lá só comiam lagosta. Era comida de preso. E aí um chefe francês descobriu, né? E aí ele apresentou para os bambambam um prato de lagosta, e aí a lagosta virou para rico, e coitado preso começou a comer mais nada, mas nem sardinha. Então, né, é assim mesmo, a gente, você vê como as coisas mudam, porque nós mudamos. O pensamento de alguém foi esperto o suficiente, mas tirou de outro, né? Mas então é assim, a gente tem que, eu já até esqueci o que eu estava falando, tá vendo? Oi? Então, do Fernando, que já, oi? Já acabei a história do Fernando, é que eu me devago nas coisas, falando, lembrando das infâncias. Mas então não vamos falar das nossas fraquezas. Não, você falou que você era pobre, mas não era muito pobre. Então. Não, que eu queria estudar. Então, eu não queria estudar para medicina, só que eu não podia, porque era dinheiro. Aí eu fui para a escola, fui para o high school, lá não era high school, era científico, né? E eu queria estudar o científico para poder tentar fazer medicina ou enfermagem, pelo menos. Mas eu precisava ajudar a mamãe, precisava ajudar a família, eu não sou a mais velha. Então, meu pai e minha mãe, você vai fazer secretariado. Eu não quero secretariado. Vai fazer, tá? Sim, senhora, sim, senhor, porque era assim naquele tempo. Você não tinha, você obedecia, porque seu pai e sua mãe sabiam o melhor para você. Mesmo que você não gostasse, eles sabiam o que era melhor para você. E aí eu fui fazer secretariado, escola de datilografia, que hoje não existe mais, né? Tinha que passar com boa nota, tinha que ter diploma para se apresentar no trabalho. E eu, com meus 18 anos, eu já era secretária executiva da firma A Lusitana, em São Paulo, que todo mundo conhece, é portuguesa, tem em São Paulo, Rio, Minas e na Europa. E eu já estava, né, ganhando bem e tudo mais. Mas eu nunca perdi o sonho de entrar num estudo da saúde. Com 45 anos aqui nesse país, eu falei, medicina eu não vou fazer mais, porque é muitos anos. Mas eu fiz massagem terapia, massagem médica, no sentido médico. Estudei várias ramificações, ortopedia, neuromuscular, esporte medicina. Nesses 20 e poucos anos de massagem, eu fiz consegui vários estudos, crânio-sacral terapia. Então, eu pude, através da minha vontade de ajudar as pessoas, no sentido da medicina, fazer parte do meu sonho, porque nem o que eu queria era médico e não pude, mas eu entrei no sentido do campo médico. Eu fui trabalhar para ajudar o próximo dentro daquilo que eu queria servir. Então, é isso aí, nós temos que buscar, não ficar seguros nas nossas deficiências, que todos nós temos. Mas se a gente dá valor, que nem fala, o mal
O mal, ele é esperto, por isso que ele aparece, porque todo mundo vê ele. Porque ele está ali, eu sou mal, eu sou bom. Ele não tem vergonha na cara. O bem já é meio tímido. Ele fala assim, ai, as pessoas vão achar que eu sou careta de ser bem, de ser bom, de falar no bem, de mostrar a minha crença, aquilo que eu acredito. E a gente não pode. A gente tem que ser o que a gente é, levar o bem para frente, sem ter vergonha, porque o mal não tem, o erro não tem. Então, por que o bem e o certo vai ter? Então, vamos não apontar a fraqueza do outro, porque todos nós também temos. Vamos buscar o que é bom, porque todo mundo que tem errado tem o bom. E a gente tem que buscar isso, porque Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui vivos. Só a bênção de reencarnarmos novamente, de estarmos aqui, já é um prêmio enorme. Por que ficar apontando os nossos erros e buscar refletir no outro aquilo que estamos errados? Que a gente gosta de falar, ai, você não faz isso, você não faz aquilo. E a gente também não faz. Então, vamos falar de coisas boas dos outros para que os outros ouçam coisas boas de nós. Então, viva a sua vida de acordo com a sua consciência cristã e não valorize as observações negativas a seu respeito, nem todos nós veem do mesmo modo. Continue seu caminho na ascensão do mundo superior. Aí, nós vamos ler é isso aí, ela concordou. Então, vamos ler nós vamos ler uma leitura aqui de Joana, que eu achei muito linda, que nos diz respeito muito a isso, para nós terminarmos. Sabe as decisões, isso é de Joana de Ângeles. A grandeza da alma se reflete na ação das pequenas coisas. Quanto mais desce para servir, mais se eleva na realização. Nem sempre os heróis são aqueles que se revelaram nos graves momentos da humanidade, pela atuação decisiva. Existem incontáveis lidadores que impulsionam o homem e a sociedade no rumo do grande bem, através de contínuos sacrifícios que passam ignorados e sem os quais o caos se estabeleceria dominador. Os discutidores inoperantes consideram demasiado o valor das palavras, perdendo o tempo útil que poderia ser aplicado nas ações revelantes. Nos debates estéreis, dizem o que não amadureceram pensando, quando poderiam agir bem, assim melhor, ensinando. Quem não pode revelar-se numa grande realização, sempre dispõe de meios para manifestar-se nas pequenas ações. Se não possui os recursos para acabar com a fome geral, pode atender-lhe uma pessoa necessitada. Se não consegue resolver o problema das enfermidades, deve socorrer um doente. Não logrando acabar com a miséria, dispõe-se a minorá-la naqueles que defrontam e padecem a injunção. Não é imprescindível estar presente nos grandes momentos da história. Todavia, é importante facilitá-los para os outros desde hoje com a sua contribuição. Jesus não quis vencer no mundo. Antes, porém, venceu o mundo, repleto de paixões amesquinhantes. Joana de Ângeles, Momentos de Renovação, para Nivaldo Pereira Franco. Então, veja bem, a leitura de hoje mesmo já falou. O que ela falou, a leitura de hoje? Olha, parece que combinou, né? Ela falou o quê? Que a gente não pode ajudar todo mundo, ajuda uma. Ajuda sua vizinha, ajuda a sua rua. Nós temos a oportunidade de servir. Não é a quantidade, é a qualidade do nosso amor, é a qualidade do nosso momento, é a qualidade da nossa devoção em Cristo. Cristo não escolheu para quem falar, ele falava. As pessoas é que se achegavam a ele. Ele não falou, eu quero falar para 20 pessoas, para 1000 pessoas, não. Eu quero falar para os meus irmãos. E aquele que captou os ensinamentos está aplicando. Vamos fazer como ele, não vamos querer vencer o mundo, porque a gente não consegue. A gente não consegue vencer a gente mesmo, nas nossas deficiências. Vamos, né, nesse mundo, a gente está aqui vivendo, vamos vencer o mundo interior nosso primeiro. Vamos vencer a nós, dentro de nós, o que é que nós queremos? O que é que nós buscamos?
onde vamos vencer a nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente vencer a gente está livre para vencer no mundo. A partir do momento que eu conhecer o que eu posso e o que eu não posso, eu vou aceitar do outro o que eu posso e o que eu não posso. Então, vamos ser bons na medida do nosso crescimento. Vamos utilizar o nosso pensamento para o bem, para o positivo, para o certo. Mesmo que algumas vezes a gente fraqueje. Não se sinta mal de fraquejar, nós somos seres humanos caminhando para o progresso. Nós não somos perfeitos. Nós somos criados em perfeição similar de Deus, energia, luz, espírito. O espírito é perfeito. A nossa consciência espiritual ainda não é, mas o nosso espírito é, porque foi criado por Deus. É uma energia perfeita, com uma luzinha pequena que vai se abrindo e se iluminando. Então, vamos buscar em nós isso aqui, olha que lindo. Quer dizer, eu acho lindo, né? Foto minha, tá, gente? Isso é Like Cape May. Eu olho essa foto e outras, e aí eu vejo a magnitude do Pai. Esse céu, essa cor, a água, o som do mar, o cheiro da natureza. E a gente é parte disso. A gente não precisa ir longe para buscar paz. Busquemos em nós. E muitas vezes eu fecho o olho e vejo essa imagem do mar, da tranquilidade das águas, do som das gaivotas. Isso é música para a minha alma. Para muitos não é, para muitos gostam do mato, da floresta, que eu também gosto da montanha. Mas o mar me traz mais, me envolve porque é a criação de tudo nesse planeta. Vem da água, vem de Deus. E isso é a prova da natureza criada perfeita por Deus. Podemos nós criar isso? Não. Mas com o nosso pensamento podemos melhorar e manter isso? Sim. Então vamos manter isso dentro de nós, dentro da natureza, dentro do mundo e saber. Somos filhos eletos de Deus. Somos irmãos de Jesus. E Ele nos diz que somos como Ele um dia chegaremos ao Pai. Então, vamos aceitarmos como somos, buscando, de qualquer maneira, melhorar o que somos. Vamos pensar no bem, vamos pensar positivamente, não vamos julgar, vamos sempre ver o bom no outro, o bem na causa, e vamos assim nos dando a mãos com Cristo, a caminho do bem. Um bom dia a todos e muito obrigada por me receberem. Foi um prazer muito grande. Então, a gente agora fica quietinho pensando, né? Pensar. Aí eu falo assim, pensando no quê mesmo? No bem. Quando a gente sair daqui, será que o nosso pensamento vai ter registrado tudo que a nossa irmã trouxe hoje? Né? Porque às vezes a gente está sentado aqui, mas como ela falou hoje do pensamento, é muito peculiar falar sobre isso, o nosso pensamento é em outro lugar, né? Está aqui a pessoa trazendo um banho de luz, um banho de bênçãos, e nós, eu incluo a minha pessoa, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos no mundo de provas e expiações, então a gente precisa reconhecer aquilo que tem que ser trabalhado, e eu reconheço isso em mim. Às vezes nós estamos sentados aqui pensando, o almoço lá fora, tem que sair logo para ir, porque tem um almoço. Pensando no jantar do Natal, ou pensando assim, tem que voltar porque o marido está esperando, o filho está esperando, e o trabalho de segunda-feira? E vamos perdendo a oportunidade de receber essa luz, de receber esse presente que Deus prepara para nós, né? Então, a gente tem que saber que nós ainda somos sombra, mas nós temos sombras, mas nós somos, em verdade, luz, né? Em verdade, luz. E quando a gente ainda, como imperfeito que somos, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, pensamentos menos felizes, lembramos que nós temos uma luz que pode vir clarear esses pensamentos. E essa luz é Jesus. Repitam comigo para ele não esquecer. A luz que nos ilumina é Jesus. Então, estamos no nosso trabalho, de repente estamos irritados, estressados, na nossa casa, com o esposo, com a esposa, com o filho. Lembremos dessa imagem, lembremos dessa pessoa que é viva
na nossa vida, que ele vai trazer a nossa consciência para a luz que nós necessitamos, né? Então, muito obrigada, companheira, pelo estudo lindo, pelas palavras edificantes trazidas aqui hoje. Tão bom ver rostos, ver essa alegria, gente. Eu não me canso de lembrar que nós passamos por uma das maiores pandemias de todos os séculos, que nós tampamos o nosso rosto, o nosso sorriso, o nosso olhar, que nós nos afastamos por quase 3 anos da nossa família, dos nossos amigos, e que hoje nós temos a alegria, a bênção de estar aqui, olhando nos olhos um do outro, olhando o sorriso um do outro, né? Que presente de Deus. Então, o pensamento que temos que ter agora, os que foram, será que eram piores que nós? Por que a gente ficou? Vamos refletir. Nós ficamos porque eles terminaram o projeto que já tinha aqui com Deus. O nosso projeto ainda não. E não tem outro projeto, gente. O nosso projeto é fazer a vontade de Deus. Então, por que nós estamos aqui hoje? Alegres, felizes, nos encontrando, sorrindo e nos vendo. Porque nós ainda somos e temos projetos de Deus na nossa vida. Né? Vamos lembrar esse pensamento, essas palavras da nossa irmã, na hora que a gente sair daqui para fora e viver ela no nosso mundo lá fora. Certo? Então, eu agradeço. Você falou uma coisa, você falou que nós somos imperfeitos. Tá bom, eu sou imperfeito, mas dentro de mim tem a semente da perfeição, porque foi Deus que me fez. Exatamente. Nós somos imperfeitos, mas com ascensão à perfeição, porque Sim. Jesus disse isso. Ele falou, através de mim você vai ao Pai. E só tem um caminho, gente. Todos nós vamos chegar a sermos espíritos puros, nós vamos chegar a ser Cristos também. Né, ainda imperfeitos, mas com progresso para a perfeição. Não tem diferença. Todos nós chegaremos à perfeição, né, numa escala que nós estamos ainda aqui no mundinho de prova e expiação, mas daqui a pouco estaremos em mundos felizes e mundos celestes, porque foi o próprio Cristo que disse isso. Né, não foi qualquer um. Não é eu, não é a nossa companheira, foi Jesus. Alguma pergunta a mais, gente? Algum comentário? Eu sou igual a ela. Gosta de falar, né? Você disse que... Comentou, né? Essa coisa da gente estar aqui, mas a nossa mente está... Mas nós podemos usar o momento da palestra como uma meditação. E na meditação a gente aprende o seguinte, que a gente não tem que brigar com esses pensamentos, né? Sim. Tem o pensamento do almoço, não brigue com você. Eu não devia estar pensando. Não. Você conscientizou que está lá fora? Volta. Presta atenção, né? Presta atenção mais um pouquinho. Voou? Presta atenção mais um pouquinho. É esse exercício de estar voltando e prestar atenção que vai vendo que com o passar do tempo já não se vaga tanto. Exatamente, certíssimo, certíssimo. Porque, assim, tem uma coisa que a gente não consegue controlar ainda, gente. A gente não consegue controlar nada, na verdade, né? Mas o pensamento, porque tá tudo na mão de Deus, a gente não tem controle absolutamente de nada. Mas o danado do pensamento é difícil. Porque, como eu falei, eu me incluo. Às vezes, dali a irmã tá falando e eu tô lá pensando o que eu vou fazer. Eu falo, Jesus, tem que voltar para cá, né? Então, é assim. Mas nós estamos no caminho, gente. Igual o Chico dizia, lesmas, mas nunca andando em círculo, sempre para frente, né? Com a graça de Deus. Então, se não tem mais nenhum comentário, mais uma vez eu te agradeço imensamente pela presença aqui na casa. Eu vou dar alguns avisos e depois nós passamos, então, para a nossa parte final. Dia 10 de dezembro vai ter um almoço aqui na casa, um almoço especial, vai ser às 11 horas, e vai ter uma apresentação lindíssima das crianças, dos nossos jovens, todos estão convidados, vai ter uma introdução aí no início, vai ter um teatro lindíssimo pelas nossas crianças, já estão, assim, sendo melhor do que os atores lá de Hollywood, vocês não percam, né? Vão falar poesia, vão fazer dança, essas crianças que trazem, né, esses jovens, tanta alegria para a nossa vida, tanta alegria para a nossa casa, a esperança, né, que nós temos aí de um mundo melhor. Então, não perca esse almoço no dia 10, e dia 9 vai ter a nossa festa de Natal, uma festa lindíssima, todos os anos essa casa faz uma festa linda de Natal, música ao vivo, comida boa, da melhor qualidade, tudo fluidificado, a gente vem aqui, se encontra, se abraça, sorri, eu lembro tem um livro, não vou lembrar o nome agora, que diz que quando a gente se encontra nessas reuniões, nós estamos tecendo a nossa roupa de luz para o nosso retorno para o mundo espiritual.
Então, não deixe de participar, gente. É uma festa linda, abençoada. A gente só vê a coisa física, mas a gente não tem ideia da dimensão do preparo do mundo espiritual para essas festas. Então, não falte, os ingressos estão à venda, fale com Silma, fale com Simone, com... Não? Você... Então, fale comigo. Na biblioteca, e não deixem de vir, porque é muita alegria a gente poder vir, sorrir e confraternizar, comemorar o nascimento, o renascimento de Cristo na nossa vida, aqui na nossa casa. Então, é isso. Vai ter bacalhau, vai ter leitão, vai ter muita coisa boa. A festa de Natal aqui é uma festa mesmo, tem comida de sobra. E hoje também eu convido vocês, depois que nós terminarmos aqui o nosso estudo, para a gente almoçar junto, ali na cantina. Quem não quiser comer aqui, compra, leva, porque essas atividades, gente, essas festas, elas são o que mantém essa parte física da nossa casa, né? Nós precisamos manter a casa, tem despesa, nada aqui, nenhum trabalhador recebe 1 centavo, tudo aqui é de graça, né? A gente trabalha por amor a Jesus, mas a gente precisa da parte material para a gente se reunir, se encontrar e ser feliz junto, né? Estudar. Então, não deixe de participar. Então, é isso, né? Nós vamos agora encerrar, passar para os passes. Vocês fiquem sentados nas suas cadeiras, alguém vai convidá-los e dirigi-lo para receber os passes. Se tem alguém pela primeira vez aqui na nossa casa, tem alguém pela primeira vez aqui? Não? Então, nós que somos já filhos da casa, sejamos de novo muito bem-vindos, né? Esse encontro, esse banquete de Jesus, e que nós possamos, gente, voltar para nossa casa com o nosso coração inundado dessa paz, dessa alegria, dessas bênçãos aqui recebida, e que nós possamos viver, levar Jesus aonde nós estivermos. E eu vou convidar a nossa amiga Cibele para fazer a nossa oraçãozinha final, e depois, então, passamos para o passe em nome de Jesus. Então, vamos nesse momento, elevando nosso pensamento a Jesus. Mestre amado querido, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, por esse banquete espiritual, por esses conhecimentos, por essas reflexões trazidas pela nossa irmã. Que essas palavras, que essas reflexões e esses pensamentos possam fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, lá fora. Agradecemos também a equipe espiritual que tão carinhosamente nos acompanha, nos prepara para esse trabalho com tanto amor, com tanta paciência, com tanta dedicação. Agradecemos também ao nosso espírito protetor, o anjo da guarda, que aceitou nos acompanhar nessa jornada terrestre. E assim, com o coração cheio de alegria, gratidão por essa manhã linda, maravilhosa, que estamos aqui reunidos, vamos então doar um pouquinho do muito que aqui recebemos nessa manhã. Vibremos. Vibremos pela paz no mundo, por todos aqueles lugares onde ainda existe a guerra, a fome, que foram atingidos pelos desastres naturais. Que a esperança, a alegria e a fé renasça no coração de cada um dos nossos irmãos que vivem nessas áreas do planeta. Vibremos por todos os presidentes de todas as nações deste planeta, que eles se conscientizem da responsabilidade deles perante a eternidade. Vibremos por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos abrigos, nas penitenciárias, nos manicômios, nas ruas, e presos aos vícios de qualquer ordem.
físicos ou morais. Vibremos pela nossa juventude, para que façam escolhas sábias para suas vidas. Vibremos por esse centro querido, pelos seus dirigentes, Peter, Luciana, por todos os trabalhadores, por todos os frequentadores e por todos os pontos de luz espalhados pelo planeta, independente de religião, credo, que eles se multipliquem e se fortaleçam cada vez mais. Vibremos pelos nossos amigos e também pelos nossos desafetos. Vibremos pelo nosso local de trabalho, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa vizinhança, pelo nosso lar, pelos nossos familiares. E pedimos finalmente, Senhor, para vibrarmos por nós mesmos. E assim, envolvidos em luz, sejamos luz lá fora. E lembremos que por onde Jesus passa, nada embaraça os passos. E que a doce paz do Mestre amado Jesus nos envolve e nos fortaleça, como indivíduos e como equipe. Agora e sempre, graças a Deus.